Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o assunto que tá aí na sua capa, porque sim, nós estamos de férias e eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. É isso mesmo, né, Alexandre? Neste exato momento em que esse programa está indo no ar, é o robô de uma conversa que está publicando, porque a gente está de férias. É isso mesmo, como diz o Luva de Pedreiro, tem que descansar porque o cabo não é de ferro. Eu vou me limitar aqui a falar o mínimo possível nessa entrada, porque eu já me estendi demais no resto do programa. Isso mesmo, olha, a gente, nesses 3 próximos programas, então pode ser que seja um para trás, 2 para trás, ou esse mais 2, a gente vai falar um livro, um filme e uma série. Então, cada um fala um pouco, uma indicação a respeito disso. A gente faz isso um pouco para, quem sabe você possa aí adquirir algum conhecimento, abrir novos horizontes, não sei. E são indicações culturais, que significa que você pode ouvir, ler, assistir ou não. O ou não pode ser que seja verdade, né, Alexandre? Pode ser que as nossas indicações sirvam para você não ver um filme, não assistir uma série ou não ler um livro. Por quê? Porque a gente foi muito chato, talvez, não sei, né? Tô falando por mim. Não, certamente eu também. Então é isso aí, fique aí com o programa, um livro ou uma série ou um filme. Qual que é? Não sei, olha a capa aí. Olha aí, hoje é dia de cinema e então, como indicações de férias, vamos aí para uma indicação de filme. Bom, eu vou dizer a você que eu fiquei tentando puxar da minha memória que filme eu pegaria. E aí, o que eu fiz? Eu abri aqui o Google e coloquei os 100 melhores filmes de todos os tempos. E aí, eu vou falar para vocês primeiro, antes de tudo, quais são eles, não é? Em primeiro lugar, 2001, Odisseia no Espaço, isso na opinião desse site, né? culturagenial.com. Depois vem O Poderoso Chefão, depois Amor à Flor da Pele, Acossado, Uma Mulher Sob Influência, que é o Gaslighting, Um Touro Indomável, Paris, Texas, Casablanca, Viagem de Chihiro, O Mágico de Oz, Moonlight, Parasita, Um Corpo que Cai, A Malvada, A Vida é Bela, Cidade de Deus, Cidadão Kane, Primavera, Outono, Inverno e Primavera, Cinema Paradiso, eu vou parar no 20, Persona, Quando Duas Mulheres Pecam. Bom, eu poderia falar, certamente estão nos meus favoritos, o primeiro dessa lista, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que é, de fato, um baita filme. É um filme que, curiosamente, eu demorei a ter maturidade para entender. Demorei mesmo, assim. Então, depois que assisti, minha cabeça explodiu, e é curioso como a gente acaba vendo muito, muito mesmo, a gente vê as referências desse filme em outras coisas. Já vi em filme da Marvel, já vi em filme da DC, filmes de ficção científica modernos, todos eles têm um pouco de 2001 Odisseia no Espaço. Poderia também falar sobre o segundo filme dessa lista, O Poderoso Chefão, que está sem dúvidas na minha lista de top 3, assim. Eu tiro Star Wars, porque Star Wars para mim é outra coisa, mas O Poderoso Chefão de 72, Francis Ford Coppola, é sem dúvida nenhuma um clássico, uma das melhores coisas já feitas, atuações fabulosas, uma história assim que para mim é irretocável, é muito perfeita. Mas eu não vou falar nem de 2001, nem do Poderoso Chefão. Na verdade, eu vou falar do meu filme, assim, de um dos filmes que eu tenho no coração. Ele não é o meu filme favorito, mas eu acho que valeria a pena trazê-lo aqui, que é Festim Diabólico, de 1948, de Alfred Hitchcock. Bom, o que me chama a atenção? Primeiro, eu acho que o Hitchcock nunca fez um filme ruim.
Particularmente eu gosto muito, gosto de Disque M para Matar, gosto de Vértigo, Um Corpo que Cai, gosto de Pássaros. O Hitchcock faz filmes muito bons, muito bons, muito bons mesmo. Mas Festim Diabólico tem algumas coisas que, assim, me chamam ao coração. O primeiro é a memória afetiva, porque esse filme foi exibido uma vez na sessão de gala, eu acho que era o que ia depois do Supercine, era uma coisa assim que ia muito tarde, ia ao ar muito tarde. E eu lembro de estar assistindo o Supercine e falar, logo após você vai ver Festim Diabólico de Alfred Hitchcock, um filme que foi filmado sem cortes. Eu falei, caramba, um filme sem cortes, como isso é possível, né? Sem edição, é um teatro ao vivo, como funciona? E depois há toda uma explicação, daqui a pouco eu falo de como ele aconteceu, mas eu falei, poxa, vou assistir. E quando eu assisti, antes teve uma introdução ali de como eram feitos os cortes, não é? Como é que o Hitchcock fez aí por causa dos rolos de filme, e a história é, mais uma vez, uma história assim que te prende, que te deixa na beira da cadeira. Eu gosto muito, tem James Stewart, ou seja, tem ali o gênio do James Stewart e tem um elenco ali muito interessante de uma história verdadeiramente intrigante. Bom, a história de Festim Diabólico é a história de alguns amigos, não é? 2 amigos, e eles dividem um apartamento em Nova York, tudo se passa com Nova York ao fundo, dentro de um apartamento, a história toda se passa dentro de um apartamento, e eles acham que são assim muito inteligentes, e por esse motivo torpe, por esse motivo besta, eles acham que podem matar esse amigo porque são mais inteligentes, são intelectualmente superiores. E aí eles estrangulam esse amigo. Isso não é nada de novo, isso é a premissa do filme, né? Colocam ele com uma corda, né? E eles dizem, somos tão inteligentes que vamos fazer o crime perfeito. E aí o que acontece? Eles cometem o crime, colocam o corpo, né, do morto dentro de um baú e chamam uns amigos para uma pequena festa, uma delas a noiva do rapaz morto, o pai, né, do rapaz morto, e também o antigo professor, a quem eles consideram muito inteligente, que é o James Stewart, o professor Rupert, que eles acham assim, olha, ele vai entender a gente porque ele também é muito superior. Bom, a história, como eu disse, ela parte daí e ela tem diálogos e acontecimentos e ela acontece num plano sequência verdadeiramente. Como é que funciona, não é? Quando você precisava trocar o rolo dos filmes, você fechava ou a câmera passava pelas costas de um personagem e passando pelas costas do personagem, então entrava uma tela meio preta, não é? Porque as costas do personagem, e a partir dali, então, você começava uma nova sequência, mas era tudo como um teatro encenado. Ele tem ali alguns cortes, se eu não me engano, são 4 ou 5 cortes ao longo do filme, não é? Bom, o filme então ele tem a mesma duração da ação. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. Parece de verdade um teatro. E o que é interessante é que há um corte, não é? De que o Hitchcock faz questão de que se tenha, para quebrar um pouco ali a questão de teatro, e é um corte que quando acontece você repara, você fica, meu Deus do céu, não é? Aconteceu alguma coisa aqui, e ele te traz, e para mim é um espetáculo de narrativa, porque o Hitchcock vai criando ali todo o suspense num lugar fechado, claustrofóbico, não é? Um apartamento com alguns personagens, com um crime dado, ou seja, o desfecho já meio que acontecido, e a partir dali então que se desenrola toda a história. Então você fica ali querendo saber como é que as coisas vão acontecer. E também é um êxito, melhor dizendo, um êxito também do ponto de vista de direção, não é? Não só a narrativa, não só o roteiro, mas também, particularmente, eu gosto do James Stewart, acho ele um dos atores mais bacanas aí daquela época.
fez filmes muito legais. De Frank Capra virou aí o astro do Hitchcock em boa parte de seus filmes, e assim, é muito interessante. E ele faz um papel aí quase que de um investigador, não é? E no fim acaba se tornando uma espécie de defensor ali da moral, um defensor das coisas certas, que é um traço bem característico também do Hitchcock. O que há de bacana, assim, para quem vê Hitchcock, para quem está acostumado a assistir os filmes do Alfred Hitchcock, há sempre um tom frenético, um desafio, alguma coisa que te deixa na ponta da cadeira pelo jeito que o Hitchcock dirige, conta a história. Nesse caso, é uma história muito mais cadenciada, muito mais. Ela precisa do ambiente, ela precisa do contexto, ela precisa que algumas coisas aconteçam assim sem alarde, paulatinamente, para que se chegue até o clímax. Clímax do filme, lógico, né? Ali o final. Dizem que é um dos orçamentos mais caros do Hitchcock, justamente porque ele tentou fazer com que a coisa parecesse o mais real possível. O tempo passa atrás, né, do cenário, embora seja um cenário único, não é? E dizem que o Hitchcock no fim reclamou do filme porque ele é o rei da montagem, o rei da trucagem cinematográfica, revolucionou o cinema, e ali ele não pôde fazer nada disso. Então mostra mais uma vez a competência dele, não é? E ele mostra o quanto ele era bom tanto nas obras que demandam aí de mais edição, quanto também de obras que podem soar como um teatro, e em ambas, né, quando ele se ocupa de fazer isso, ele as faz muito, mas muito bem mesmo. Olha, Festim Diabólico tem uma conclusão, assim, não é que ela é óbvia, mas ela é bem interessante. Mas o mais legal é você saber tudo o que está acontecendo, e com o James Stewart, que é o professor Rupert, você perceber a sagacidade e a construção de pensamento desse personagem, não é? Como a história está toda dada, você sabe o que está acontecendo, então você tem aí outras maneiras de se divertir, de se entreter nesse que para mim é um dos filmes mais bacanas do Hitchcock, meio esquecido, meio às vezes deixado de lado, mas que eu acho que vale a pena. Como eu digo, não é um dos meus favoritos. Certamente meu favorito é Star Wars, eu tenho uma questão de amor, de carinho, ET, esses filmes todos aqui, mesmo os que estão nessa lista, mas eu acho que Festim Diabólico precisa sempre ser falado, precisa sempre ser resgatado, para que essa pequena obra de arte venha aí à tona. Eu não sei em que serviço de streaming isso está, provavelmente você acha muito facilmente aí no YouTube, nesses canais da vida, mas eu digo que vale muito a pena. Vale muito a pena Rope ou Festim Diabólico, para que você possa, junto com o professor Rupert, tentar encontrar aí aquilo que é o mistério por trás dessa morte, desse festim, dessa festa diabólica na qual somos também nós convidados a participar. Festim Diabólico de Alfred Hitchcock, 1948, um suspense sem cortes, para mim uma nota 10, um baita filme. Procure, assista, divirta-se e até o próximo programa.
Certo, então vamos à indicação de um filme. Mas antes de falar o nome da obra, eu gostaria de compartilhar aqui um pouco da minha visão sobre a arte cinemática. Já faz algum tempo que isso me chamou a atenção, de perceber essa correlação entre a linha do tempo de uma história contada com início, meio e fim, e a nossa própria linha do tempo, que a gente chama de vida, que tem um início, que a gente sabe, tem um meio, que é onde a gente está, e tem o fim que a gente não sabe onde vai acabar, né? E os homens inventaram, então, esse jeito de visitar outras histórias, visitar outras vidas, e essa sim a gente pode saber para onde vai, né? E se a narrativa é bem feita, ela vai te dando pistas para onde esse personagem está caminhando, o que ele vai se tornar, e conhecendo o fim dessa história, podermos voltar a ela, retornar ao começo. E é muito significativo nós percebermos que, se a história de alguma maneira nos fala intimamente, a gente tende a voltar a ela algumas vezes na nossa vida. Uma história, seja num filme, numa série, seja uma música, daquelas que contam uma história de amor. Se aquilo nos toca, a gente quer retornar e retornar. E parece que todas as vezes que retornamos, isso faz um sentido diferente ou reforça um sentido que a gente descobriu. Enfim, para dizer que, para mim, os filmes têm essa capacidade de nos tirar por algumas horas da nossa realidade, nos levar para um outro lugar, e aí, quando a gente está nesse outro lugar, nessa outra vida, nós ressignificamos a nossa. Só que em um determinado momento, essa outra história acaba e a gente volta para o cotidiano da vida. Algo bem parecido com os mitos para as civilizações antigas, algo bem parecido com a religião, para nós ainda no tempo contemporâneo, né? Então, que a gente possa enxergar os filmes por aquilo que eles são, essas metáforas das nossas existências, e que a gente possa, inclusive, relativizar, matizar a importância
dessas criações, né, de outros seres humanos. Que a gente não leve a sério tanto assim, né? Por mais que sejam importantes para nós, e por mais fascinante que seja essa quase capacidade de um autor, de um diretor entrar na nossa mente e nos falar tão intimamente, que a gente lembre que tudo isso tem suas limitações, né? E a gente precisa se importar muito mais com aquilo que é o real, né? Com as histórias verdadeiras das pessoas próximas, e talvez a gente precise lembrar disso, né? Que vidas humanas, histórias humanas devem ser mais importantes do que vidas de personagens, né? Mas enfim, dito isso, eu gostaria de indicar para vocês, ouvintes de Uma Conversa, o filme Life Itself, ou A Vida em Si, no título em português. É um filme roteirizado e dirigido por Dan Fogelman, que foi o roteirista de Carros 1, e também da série This Is Us. Eu confesso que quando pensava na indicação da série, quase indiquei This Is Us, porque é uma série que eu gosto bastante, acho que traz algumas coisas bem interessantes em termos de narrativa, mas também por uma certa leveza de como trata os personagens, e daquele tipo de série que nos ajuda a terminar bem o dia, né? Ainda que às vezes a gente chore um pouco assistindo. E esse filme apareceu para mim, Life Itself, exatamente com esse apelo, né? Veja o filme do diretor de This Is Us. E por gostar da série, acabei assistindo o filme, que é um pouco mais brutal do que a série, exatamente por ser mais curto. Então, temas mais sérios e mais pesados são tratados com uma crueza e com uma rapidez grande, porque a obra precisa disso, né? O formato da obra ali, que tem que caber nas suas 2 horas de narração, precisam ir rápido com os assuntos. Então, para te deixar mais instigado a assistir A Vida em Si, além do seu diretor e roteirista Dan Fogelman, o filme conta com a participação de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antônio Bandeiras, e com o Samuel Jackson fazendo o papel de Samuel Jackson. E eu não vou dizer quem é o protagonista desse filme, embora eu ache que o protagonista não é nenhum desses atores. Eu acho que o personagem principal dessa história é a vida em si. Quase um relato autobiográfico aí, né? É um filme que trata muito sobre a vida e tudo mais, né? Seja lá o que isso for, vida, né?
E aí tem algumas coisas interessantes na confecção do roteiro, né? Sendo um autor que era preponderantemente roteirista e que depois também vai se aventurar na direção, diz a história que o Dan Fogelman, ele escreveu esse filme depois da morte da sua mãe, principalmente impactado por essa experiência da morte da mulher mais importante da vida dele, segundo ele mesmo, né? E ele escreveu ouvindo Bob Dylan, o disco Time Out of Mind, que foi composto pelo Bob Dylan para superar o divórcio que ele tinha sofrido, né? Então a gente percebe nas temáticas, seja do álbum do Bob Dylan, seja nas temáticas de Life Itself, o amor, a melancolia, mas também um quê de luto, para a gente reforçar isso, né, de que as obras artísticas, por natureza, tem esse quê de comunicar sentimento de pessoa para pessoa, né, de contagiar as pessoas com uma determinada vibração, com um determinado estado de espírito, e eu acho isso fascinante, né? Eu acho que nenhum outro estilo de obra de arte consegue fazer isso tão bem como o cinema. Talvez exatamente porque o cinema junta todas as obras de arte, né? A fotografia, que é a pintura, mas também a escultura, que são os corpos, mas também o teatro, que é o corpo em movimento, mas também a música, que é a trilha sonora. Enfim, a gente pode dizer que o cinema tem essa característica. E o que mais que eu posso dizer de A Vida em Si para te mostrar o quanto esse filme é incrível? Ele vai contando ali diversas histórias e depois essas histórias se conectam, né? E tem um pouco esse recurso de ir para frente e contar um pedaço da história que ficou para trás. É uma história não tão linear assim, que é um recurso que o Dan Fogelman faz muito bem. Mas A Vida em Si, ele tem um quê de realismo, né? E é um realismo sutil, né? Ele fica ali entre a poesia das histórias sendo contadas, mas também você vai percebendo que, por mais que certas situações sejam absurdas, elas têm um quê de, puxa, isso podia acontecer de fato, né? E aí as coincidências são muito bem amarradas, de modo que você fala assim, puxa, isso é um filme mesmo, né? Mas você consegue ter essa sensação de que, por mais que seja uma história bem amarrada, ela te dá uma boa metáfora daquilo que é a vida em si. E aí a gente fica com essa sensação, para além de
um fio numa linha do tempo que é um jeito de falar também, né, do filme, né, se você pensa aí nos dias de hoje no streaming, onde você vê uma barrinha embaixo e um pontinho que vai correndo por né, por essa linha e tudo, e você pode dizer, olha, esse filme ou essa série ou esse vídeo tá no meio, tá no fim. A vida em si, life itself, te dá essa sensação de que, para além de uma linha ou de um fio, a vida é uma trama. São várias linhas que vão se entrecruzando e vão se entretecendo e vão criando aí um tricô, um crochê, um tecido. E talvez essa seja a melhor lição desse filme. Mas também de outros tantos filmes com temáticas parecidas, de amores, de romance, de pessoas que se encontram, de que a vida é um tecido, né? São várias linhas que se entrecruzam, e isso é fantástico, né? A gente sair um pouco desse lugar comum de que parece que só a nossa vida importa, que a gente está nesse mundo sozinho, e às vezes até um lance bizarro de a gente achar que está construindo a nossa linha do tempo, a nossa história aqui sozinho. Não, a gente está construindo um tecido vivo, né? Um tecido de história. Junto com a nossa história, outras tantas estão se emaranhando aí, você repercute na vida do outro, outro repercute na sua. Ao mesmo tempo, a nossa história não começa com a gente mesmo, né? A gente começa a nossa história muito antes, com as histórias dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? E Life Itself nos dá essa capacidade também de nos enxergarmos como continuidade da vida dos nossos ancestrais. E que bom se a gente de vez em quando lembrasse disso. Que bom se a gente pudesse inclusive fazer essa menção venerável, nem que seja nas nossas orações, de nossos antepassados, aqueles que a gente conheceu e aqueles que a gente não conheceu. E que bom se a gente pudesse, inclusive, buscar conhecer um pouco mais das histórias dos nossos antepassados e também passar isso para frente, falar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, um pouco quem foi as pessoas que nós conhecemos, das histórias deles, né, antes mesmo deles nascerem, enfim. Acredito que esteja faltando um pouco disso nos dias de hoje. A gente vive muito em histórias ficcionais, esquecemos bastante das nossas histórias pessoais. Ainda que nesse exercício de narrar, a gente crie muita coisa também, fale de coisas que talvez não foram bem daquele jeito que aconteceram. Quando falamos de nossos pais, de nossos avós,
Mas enfim, tem muito mais de realidade numa história que se conta de pessoas que viveram do que em histórias de filmes, de séries, mas também em histórias contadas nas timelines da vida aí. Então é isso, a minha indicação é Life Itself, do diretor Dan Fogelman, que está disponível no Prime Video, e outras tantas plataformas aí que você procurar direitinho, você acha. É isso, né, Alexandre? Dica cultural dada, as férias continuam e a gente se encontra no próximo programa. Um beijo. Um abraço e um aperto de mão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.